Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar com você nesse momento e podermos juntos cultuarmos ao Senhor, onde finda-se o dia e nesta quarta-feira, aonde nós tiramos um momento para o estudo e aprendizado da palavra de Deus. E vamos dar a sequência naquilo que estamos aprendendo acerca da maturidade cristã, e nós temos abordado com base na carta de Paulo aos Coríntios. Hoje, capítulo 11, nós vamos estar pontuando aqui alguns versículos e eu peço que você esteja lendo aí todo o capítulo 11 e com certeza você terá aí uma leitura mais ampla daquilo que vai ser abordado. Capítulo 11, o versículo 2. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Paulo aqui ele está fazendo menção aos Coríntios, a igreja que havia sido fundada por ele, e tendo ali uma base de instruções doutrinárias, princípios as quais a igreja ela deveria pautar dentro daqueles valores, normas espirituais e também valores culturais no qual a igreja estava inserida e como deveria ser a vida desses cristãos para que o dia a dia, a conduta, a vivência naquele ambiente, que era um ambiente desafiador para os cristãos, não implicasse em comprometer o testemunho do evangelho. Quando Paulo faz menção aqui ao elogiar, eles manter os princípios, os ensinamentos morais, vai entrar aqui agora uma questão do uso do véu. E quando nós olhamos aqui o contexto para aquela cidade de Corinto, o uso do véu, a forma deles se trajar e o significado, qual o valor no mundo cristãos e para aquela cultura em Corinto. O que nós podemos aprender? O véu representa ali a honradez, submissão e a dignidade da figura feminina em fazer uso deste véu. Porque representando ali uma modéstia, e quando Paulo fazendo observação de que na cultura de Corinto, naquele lugar que a igreja estava ali situada, era o uso das sacerdotisas no culto pagão e em público andar com a cabeça descoberta sem uso do véu. Então, por isso que ele vai fazer ali uma menção à igreja, de que a mulher, fazendo uso do véu, ela estava fazendo ali uma menção de honradez, uma menção de dignidade, a sua imagem sendo representada naquele contexto de uma cultura promíscua, imoral. Então aquela forma dela trajar, aquela maneira dela se portar naquela cultura, estava ali trazendo honra, glorificação, não só para o seu ambiente familiar de convivência, a sua relação, vida conjugal, os princípios que ela estava demonstrando naquela postura, como também o testemunho do evangelho. Havia ali uma forma de viver, uma forma de viver a cultura sem trazer escândalos para o nome de Cristo. Hoje, nós não vamos nos prender ao adereço de um véu, de um objeto, um estereótipo que possa comprometer aquilo que implica o objeto em si. Mas existem coisas que elas são da cultura, elas é comum, mas o que o próprio texto que nos antecedeu a outras leituras que fizemos, que diz: todas as coisas me são lícitas, é legal, é comum, não há nada de imoral naquilo ali. Mas aí vamos pelo senso crítico, pela uma mente madura, sensata. Convém, é prudente, vai acrescentar, qual o ganho que isso vai trazer e também quais as perdas. Então, para mim, ainda que não implique a mim, mas se porventura eu vou causar uma má impressão,
eu vou causar um desconforto ao meu irmão, ao meu próximo, e ao Evangelho de Cristo, eu posso me privar disso, eu posso abrir mão. Então, o uso do véu, ele representando esse símbolo de respeito, de honra e dignidade. E quando nós olhamos hoje, né, o contexto de uma cultura de desonra, a imagem, seja hoje tanto a imagem da mulher e a própria imagem também do homem, ela se torna uma imagem desconstruída, a perda da dignidade, a perda do valor. E nós cristãos preservamos pelos costumes que são bons. Então, há um próprio texto também em Coríntios que diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Existem princípios que eles não são doutrinários. Em si, eles não implicam em perda da salvação, em regras imorais, mas muitas das vezes são modismos transitórios, valores passageiros, são coisas que não acrescentam em usá-las, fazê-las, mas uma vez que isso não implica para mim uma alteração significativa e pode ser que traga consequências ao Evangelho de Cristo, alguém que tenha a sua fé um tanto que sensível e pode comprometer de alguma forma. Então, sendo um cristão maduro, experimentado, sensato, prudente, ele vai se portar da melhor forma de glorificar e honrar ao nome do Senhor, que é o princípio bíblico, né? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa que seja em glorificação ao nome do Senhor. Então eu entendo que quando Paulo orienta a igreja, trazendo menção e elogiando, né, a essa postura de manter algumas tradições, alguns princípios, isso era louvável. E eu entendo que quando nós guardamos regras, valores, princípios que acrescenta, que soma para o ambiente da família, para o ambiente cristão, comportamentos, padrões, regras, que elas podem trazer glorificação a Deus. O nome de Deus é louvado por um princípio, por uma postura saudável, por uma postura que vai trazer louvor ao nome de Deus. E da mesma forma também, existem comportamentos e princípios que elas podem gerar escândalos, e aí nós devemos privar e evitar tais procedimentos, tais comportamentos. Então, esse primeiro ponto, como exercer a liberdade, uma forma de conviver em uma sociedade que desafia, que confronta valores, que confronta os princípios de santidade, o princípio da submissão, o princípio da dignidade, qual lugar, qual papel que o homem e a mulher ocupam. E quando Paulo vai aqui também fazer menção, né, da figura do homem e da mulher, no capítulo 11, o versículo 11, ele diz: no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Então, Deus, quando cria o homem e mulher, uma questão de hierarquias, Deus primeiro cria o homem, e pós ter formado o homem, Deus vai agora colocar, juntamente com o homem, esta mulher, com propósito, com finalidade. E vai ter ali também as diferenças. Qual a função do homem? Qual a função da mulher? A diferença também na questão biológica, a estrutura do corpo do homem, a mente do homem, o padrão de funcionamento do homem, o padrão de funcionamento da mulher. E isso, de forma alguma, Deus estava desmerecendo sequer a figura feminina, trazendo como uma indignidade, uma inferioridade. E Paulo ressalta aqui dizendo que no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Ali há uma complementariedade. Então, na vida desse homem e da mulher, o plano de Deus, o propósito de Deus, o projeto de Deus é de somar, é de acrescentar
e quando nós olhamos hoje para o desafio da sociedade de descaracterizar o que é ser homem, o que é ser mulher, então a degradação moral hoje não impede, trazendo para o âmbito espiritual, o contexto espiritual, mulheres que exercem funções, papéis, cargos no mundo eclesiástico, e isso autentica o quê? Que Deus sempre valorizou e valoriza a figura da mulher. Nós vemos desde o princípio, quando Deus, após a queda, qual foi a promessa de Deus? Da semente da mulher nasceria o Cristo que esmagaria a cabeça da serpente. Então, quando o Filho de Deus vem para tomar a forma humana, ele vai nascer no ventre de uma mulher, é aquela que Deus escolheu para assim ser a genitora do Cristo, do Filho de Deus. Então Deus, em momento algum, ele tratou com desmérito, com indignidade e inferioridade a mulher. Pelo contrário, a cultura, implanta esse valor de desmérito, de indignidade, colocando a mulher como uma classe inferior à figura masculina. E o papel de Deus é que exista uma união de complementariedade, de companheirismo, de amor e produção na vida desse homem e dessa mulher. Ele não é superior em relação ao outro. Então, o papel da mulher e o papel do homem, eles têm o seu lugar já estabelecido por Deus. A função que Deus delegou ao homem e a função que Deus delegou à figura feminina. E nós percebemos pela palavra de Deus que quando essas regras, esses princípios, eles são seguidos, as coisas fluem de uma forma leve, sem tornar um fardo, um jugo e um peso para a vida feminina e quer para a vida masculina. Existem tarefas que elas podem ser desempenhadas por ambos os sexos. Não há uma definição única de que certas coisas só podem ser realizadas por X, mas nós podemos entender que quanto ao valor do ser humano, a dignidade do homem no total, Deus ele valoriza tanto a figura quanto homem, quanto mulher. E o próprio Deus, ele designa os papéis a serem desempenhados e como deve viver no âmbito cristão, no âmbito familiar e no âmbito social. E quando nós cristãos colocamos as regras, os princípios da palavra de Deus em ação, isso flui. E cumprindo essas funções de uma forma a glorificar o nome de Deus. Então a palavra de Deus diz que bem-aventurado, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então serão frutos de uma relação que glorifica ao nome de Deus. A maneira de viver, de se respeitar, a maneira de relacionar, uma forma que traz honra e glórias para o nome do Senhor. Não há uma relação de competição, uma relação de superioridade, não é uma relação de abuso, quer moral, espiritual ou até mesmo abusos físicos. É uma relação de respeito, de comunhão e uma relação prazerosa nessa vida a dois, a qual o Senhor assim designou para o relacionamento. Então, possamos manter aí esse princípio estabelecido por Deus. E Paulo vai agora tratar a partir do versículo de número 17 a importância da ceia do Senhor. Nós olhamos aqui no versículo 17, ele diz: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais fazem mal do que bem. Em primeira parte, ele dá o elogio por guardar princípios e tradições, eles são reconhecidos e elogiados. E o amor franco, sincero e honesto de Paulo
há um texto em Provérbios que diz, né, que é melhor a repreensão aberta do que o amor encoberto. Pessoas que mostram aquilo que está fluindo e mostra também os pontos que estão ali para serem ordenados, organizados e observados. Algumas regras que estão fora do que a palavra nos orienta. E olha aqui o que Paulo vai dizer. Ele diz que as reuniões que estavam tendo no templo, na igreja de Corinto, elas eram reuniões que não estavam fazendo bem. Jesus, ele instituiu a igreja. Ele diz que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele se faria presente. Nós bem entendemos que Deus, ele é onisciente. Eu não preciso de estar num templo físico para Deus se revelar a mim. Eu creio piamente nisso. Mas eu também não posso negar, ignorar que Deus planejou, instituiu uma igreja, um povo para que pudesse reunir para um propósito, para uma finalidade. E qual que é o propósito de reunir em um templo quanto igreja? Um corpo com vários membros, qual a finalidade? A palavra vai sempre nos advertir e nos orientar a importância da igreja, o valor da igreja, o potencial da igreja. E individualmente nós somos o corpo, o templo do Espírito de Deus que habita em nós. Nós somos essa morada do Espírito Santo. Mas quando nós nos reunimos quanto corpo, há uma variedade, diversidade de dons, onde há ali uma mútua cooperação, onde acrescentamos na vida de cada um, participando com os seus dons, com os seus talentos, no lugar que Deus assim nos inseriu no corpo. E quando há esta reunião de encontro, a revelação de Deus, a forma de Deus se manifestar e revelar. Ele é onisciente, aonde estiver, aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, Deus, ele pode se revelar para você de uma forma única, manifestando para a sua vida. E também não podemos negar que quando o momento coletivo, a nossa reunião congregacional, juntos em um corpo, para um propósito. Qual o propósito? Adorar, é a comunhão, é a rendição a Deus, é uma entrega a Deus. Nós podemos receber essa revelação de Deus de uma forma também especial em nossas vidas. E quando a igreja, reunindo aqui no capítulo 11, a partir do versículo 17, ele vai agora tratar da ceia do Senhor. E o que é a ceia do Senhor? A ceia, ela é um memorial em obediência a uma ordem. Ordem de quem? Do pastor? É uma ordem do corpo que administra a igreja. De onde vem essa ordem? Não foi uma ordem de origem simplesmente de um produto da mente humana, de um desejo do coração do homem. A instituição da ceia é uma ordenança divina. Partiu da mente de Cristo, o dono da igreja. O dono da igreja é Jesus Cristo. Então, regras, princípios, é Ele que estabelece, como Ele quer, o que Ele quer. Então, é Ele que pode aprovar ou desaprovar a sua igreja. E quando, por intermédio de Paulo, ele está agora orientando o que estava bom e também o que não estava bom no ambiente da igreja. E não podemos ser imaturos, ingênuos, ter uma mentalidade infantil de que o ambiente igreja é um ambiente de anjos, é um ambiente de plenamente céu. Tem desafios de relacionamentos, pessoas de várias personalidades, de vários tipos de caráter, e o Evangelho trabalha naqueles que dão esta vazão e o espaço para Deus assim transformar, trabalhar na vida de cada um. Essa experiência do nascer de novo, tornar nova criatura, nascer na fé e não ficar anos a fio dentro de um templo,
em um evangelho, mas uma vida imatura, comportamentos infantis, a mesmice, não tem profundezas, uma fé sólida, raiz bem estabelecidas. Então, isso compete individualmente a cada um, uma vida de comprometimento e responsabilidade com Cristo. E quando ele olha aqui no capítulo 11, e a partir desse versículo, nós vamos perceber que havia ali o seguinte, eles reuniam nas casas, e isso tem sido feito muito hoje, quando nesse período de isolamento, o espaço físico está fechado, não podemos reunir, mas hoje estamos fazendo um culto junto, eu estou aqui, você aí onde você estiver no seu lar, no seu local de trabalho, onde quer que seja, no trânsito, mas podemos ter essa conexão, essa comunhão, essa relação, e isso é muito importante. E quando havia aqui essa reunião na igreja, essas reuniões se tornavam para pior. Por quê? O comportamento que estava tendo de desprezo, acepção de pessoas, porque antes da ceia que era celebrada, tinha ali um momento do juntar dos pratos, aonde tinha aquela proposta de cada um trazia ali o seu prato e se juntava para ter um momento de partilha. E, obviamente, haviam classes diferenciadas dentro daquele espaço da igreja. E o detalhe é que, dentro do que se propunha ali, o alvo era de unir para ter um momento de comunhão, para a finalidade de celebrar a ceia do Senhor. E nesse momento do juntar dos pratos, da festa do amor, que era antes da ceia, os ricos chegavam primeiros, arrumavam a sua mesa, serviam seus alimentos e comiam, sobejando, até a ponto de alguns embriagar, porque eles faziam uso, era comum a essa cultura, e dentro desse momento de comunhão, só que havia ali uma mensagem de egoísmo, de desamor, de acepção, porque diferença de classes, os ricos tinham ali o seu grupo isolado, e quando chegava aqueles irmãos mais simples, pobres, eles já não tinham mais lugar, não tinham espaço para eles, e nós entendemos que isso não é o reino de Deus, uma classe privilegiada, e onde eu alimento o meu egoísmo, o que é bom para mim, eu estou nutrido, satisfeito, e o meu irmão, e o meu próximo. Então, ele não tem um lugar comigo à mesa, há uma classe privilegiada, e o nosso Cristo, ele não veio trazer esse evangelho do egoísmo, o evangelho em que eu sou melhor, eu tenho melhor. Não, ele nos tornou irmãos. O reino de Deus não é comida e nem bebida. E em detrimento desta mesa à parte, dessa classe à parte privilegiada, alguém sofria, alguém sentia humilhado, rejeitado, desprezado. Você já sentiu isso? No ambiente religioso, no ambiente do culto, no ambiente da comunhão, no ambiente da fraternidade, no ambiente do perdão, no ambiente da misericórdia, você sentir como que isolado, rejeitado, ignorado e desprezado. Ir a um culto onde você sai pior. Era isso que Paulo estava pontuando aqui. As reuniões de vocês, elas se tornam, para o pior, não é para restauração de vidas, não é para fortalecimento, não é para comunhão, é um momento de um exibicionismo, um momento de alimentar o ego, de alimentar o orgulho, e que o Senhor possa assim nos guardar, que os nossos encontros, as reuniões, não sejam para o pior, não é um ambiente de competitividade, quem tem, quem pode mais, quem sabe mais, de preferências, de partidarismos,
mas seja um ambiente de amor, de acolhimento, o ambiente de perdão, aonde nós voltamos em torno de Cristo, porque o significado da ceia de Cristo era o significado de memória. Memória em quê? A morte de Cristo. Qual que é o centro da mensagem? É a morte de Cristo. A razão da nossa fé é Cristo. Nós não estamos centralizados em uma figura homem. Quem nos salvou é Jesus Cristo. A nossa fé está embasada em Cristo. Por mais que tenhamos costumes, princípios, éticas, valores que são inegociáveis, muito louváveis, com certeza, mas a base da nossa fé é Jesus Cristo. A razão da nossa esperança é Cristo. O que nos atrai ao templo é Cristo, é por causa de Cristo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia! Então, o que te motiva a caminhar? O que te motiva se arrumar, sair da sua casa e ir ao templo físico? Qual a razão? O que está por detrás disso? É amor, é desejo por Cristo, é sede por Cristo, é ser canal de bênção naquele ambiente para alguém por causa de Cristo. Pense nisto. E para a gente estar caminhando aqui para o final dessa palavra, quando Paulo vai dizer que essa reunião que era para o pior, mas quando nós olhamos a importância, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Versículo 22, será que vocês não têm casa onde comer ou beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Já pensou que ambiente triste, onde tem coisas que, necessidades, que elas são supridas dentro da minha casa, necessidades humanas, e Jesus, é lógico que ele cuida daquilo que é humano, do que é o material, mas a maior preocupação de Deus, o desejo de Deus é satisfazer a sede da minha alma, é nutrir o meu estado de alma, porque alimentos, a comida é importante, precisamos dela, é essencial para a vida, mas não podemos desprezar com um comportamento, com uma postura que ela é feita uma leitura de desprezo à igreja de Deus. E quando Paulo recomenda aos irmãos a fazer o autoexame para participar desse ato da ceia, o que eu entendo que é isso? O que significa isso para a minha vida? Eu tenho em memória a morte de Cristo, compreender que há uma esperança quando ele nos convida a dizer, em memória de mim, alguém que você tem um afeto, um vínculo tão profundo. Se te fizer um pedido, você atende? E mais ainda, porque muitas das vezes essa pessoa pode, nos minutos finais de vida, te fez um pedido. Faça isso por mim. Lembra disso, vou te dar um conselho. E você guarda ali de uma forma tão profunda e se esmera tanto para cumprir aquele pedido de alguém. Jesus também fez um pedido. Em memória de mim. Não se esqueça de mim. Não desista de mim. Por causa dos comportamentos errados, por causa de tratamentos errados, juízos errados, problemas errados que podem existir até dentro do ambiente religioso, do ambiente cristão. É por causa do homem, não é por causa de Jesus. Não esqueça de Jesus. Não desista de Jesus. Ame Jesus. Caminha com Jesus. Não desfaleça nessa jornada. Aleluia. Que o seu coração seja abastecido pelo Senhor e traga para você a responsabilidade. Paulo vai convidar os irmãos, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo, porque senão nós começamos a olhar em volta e
julgar os outros, culpar os outros, criticar os outros. E quando nós voltamos para nós mesmos, o meu mundo interior, como que eu estou? Como está a minha fé? Como está o meu amor por Cristo? O amor pelo meu próximo? A comunhão. Eu estou vivendo isolado no meu mundo, cuidando de mim, me alimentando, me protegendo. E o próximo? O que eu tenho feito para quem está ao meu redor? Como tem sido a minha postura? O meu comportamento? Que você possa pensar essas palavras que Paulo está trazendo aqui aos irmãos e que serve também para nós hoje. Quem está ao meu redor? Quem está perto? A sua mesa pode estar repleta. Nós vemos aí as pesquisas, que tantas pessoas que elas morrem de fome de alimento. E isso toca os nossos corações com certeza. E quantos estão carentes e sedentos de uma palavra, de um pedaço do pão espiritual. Aquela mulher que chega ali, estrangeira, com a sua filhinha possessa, mas ela entendeu tanto a preciosidade do pão, e ela disse: Senhor, realmente eu sou estrangeira, eu não sou digna desse pão que é para os filhos, a prioridade é deles, mas esse pão, essa palavra é tão poderosa, é tão verdadeira, eu creio tanto, só a migalhinha que o Senhor me der já me supre, já me nutre. E você? Tem se suprido dessa palavra? Tem se alimentado dessa palavra? Verdade que hoje temos vivido momentos de isolamentos, o templo material fecha. E o seu templo espiritual? Está aberto para o Senhor? O seu relacionamento com o Senhor? Que Deus possa se ministrar na sua vida e guardarmos o princípio da comunhão e o amor. Vivemos em sociedade, mas quando padrões, costumes implica o meu testemunho, comprometo o evangelho, eu posso abrir mão. Para o maduro não custa muito. Não se prende com tanta bobeirinha, tantas coisinhas que não vale a pena se gastar, perder a comunhão, perder o privilégio de viver a plenitude do evangelho. E a minha oração a Deus é que o Espírito Santo te instrua, te guia, te fortaleça na comunhão, na fé e na esperança desse Cristo vivo. O centro da nossa vida é Jesus Cristo. A razão da nossa fé é Cristo. É por causa dele, é por ele. Nele nós vivemos e nele existimos. Que bom que você parou nesse momento. Que bom estar com você nessa noite, compartilhando esse momento da Palavra de Deus. Eu quero orar contigo e concordar com você de que juntos nós podemos atravessar. Juntos nós podemos caminhar com mais leveza e chegar ao final da caminhada. Pai, muito obrigado por esse momento que o Senhor aqui nos concede. E agora, onde estiver esse coração que está desejoso de viver com o Senhor, confiar no Senhor, ainda que, quem sabe, Deus, em um ambiente de fé, de comunhão, ao aproximar de lugares, pessoas e tem enfrentado até mesmo dores, desafios e angústias, mas que na tua mesa tu possas sim suprir com o pão do céu. Senhor, o alimento que a mesa mais nobre não tem, que é o pão da alma, mas o Senhor tem. Tu és o pão da vida. Ó Jesus, dentro deste lar,
nesse lugar que está esse teu filho, essa tua filha, clamando, aflito, abatido, angustiado, fraco na fé, restaura, fortalece. Ó Deus, que o Espírito do Senhor possa agir de uma forma toda especial. Tu é o Deus que conhece o profundo do nosso ser. Como o salmista te pediu, sonda-nos, ó Deus, e vê o nosso coração, todas as áreas temerosas, os nossos limites, as nossas fraquezas, Senhor. Nos dê força de viver com coragem, com firmeza e caminhar contigo. Viver a comunhão do teu reino, viver a comunhão do teu evangelho. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, permaneça, Senhor, sobre as nossas vidas a cada dia, em nome de Jesus o Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Um forte abraço no amor e na graça de Cristo. Fique na paz do Senhor.